Vamos lá, eu gosto de muitos animes de romance, como você viu no meu canal, eu tenho até um vídeo falando sobre esse assunto. E nesse vídeo eu falei sobre as categorias de romance em si, como acontece. Então pode-se dizer que eu sou um sommelier de animes e mangás de romance, né? Aqui eu tenho propriedade pra poder falar. Tá falando com um cara que leu Nagatoro, Komi-san em seus 1 trilhão de capítulos, é sério. E li e assisti Tomo-chan. E também vi uns animes que eu não gostaria de ter visto. Enfim, hoje nós vamos ver um anime que tá com muito hype, tipo, muito mesmo. Eu mesmo já tinha visto o pessoal recomendando essa obra, que é Kaoru Hana. Não tinha lido o mangá, porque eu tinha esquecido o nome, que também tava com preguiça. Mas tanto faz, porque ele começou a lançar esse mês. Eu tinha visto que tinha lançado o primeiro episódio, mas deixei acumular. Então, vamos assistir esse anime. O anime começa em uma escola, sempre em uma escola, né? 70% dos animes de romance é em uma escola. Aparece um cara que aparenta ser o protagonista. Quer dizer, eu sei que é porque dá pra ver pela capa. E manda um: atrás daquelas cortinas tem um mundo no qual eu não tenho nada a ver. Aí vem a musiquinha que vamos pular, né? Aí mostra uma cena desses dois moleques querendo puxar a briga com esses três aí. E aparentemente esses dois esbarraram em alguém de propositamente. De propositamente é foda. Foi de forma proposital. Então fala que queria conhecer um cara loiro e alto. Ele tá falando do Prota, né? Porque o Prota ajudou o Kohai dele. E pra quem não sabe o que é o Kohai, já que japonês é tudo estranho, é tipo um novato. Alguém mais novo, entende? Aí o Prota aparece atrás dele como uma assombração, tá ligado? E a rapaziada corre, né? Então o Rintaro conversa com o pessoal sobre o ocorrido do Kohai. Que tinham duas pessoas brigando. Aí a menina foi lá e deu um tapa nele. E o cara fica se sentado em posição fetal. E o Prota vai ajudar o cara, né? E quando o cara vê a cara dele, sai correndo. Acho que o Prota tem superpoder, ele só pode, né? Pra todo mundo correr do bichinho. Então eles vão pra escola porque eles estavam atrasados. Aí nessa aparecem essas duas garotas que estavam andando, que são de outra escola. E quando avistam um Prota, seus amigos, elas fecham a cara. Só que uma delas derrubou o lenço e o de cabelo vermelho pega o lenço pra entregar. Ei, eu acho que você deixou cair. Pode jogar fora. Meu Deus, cara, olha essa reação. Tipo, mano. Mas pelo visto é normal isso acontecer, já que eles não ligam. Para isso eu preciso falar uma pequena explicação aqui. Vamos lá, existem duas escolas. A escola Kikyo, a escola feminina com altas notas, os carambas, já 4. E a escola Shidori, que só tem idiota problemático. E por algum motivo a escola Kikyo odeia a escola Shidori. Enfim, voltando pro Prota, acaba a aula e ele vai correndo pra casa porque ele trabalha em uma confeitaria com a mãe. Quer dizer, de vez em quando a mãe tinha mandado mensagem pra ele ir, porque tava com poucas pessoas. E a mãe fala que já tinha um cliente na loja que era pra ele atender. Então ele vai lá pra frente, aí ele fica meio que falando sozinho uns pensamentos e ele vira pro lado e encontra essa garota super fofa comendo bolo. Os dois ficam se encarando no completo silêncio e a menina engasga com a cara vermelha. Aí ele entrega um copo pra ela, né, já que ela tinha engasgado, e fica pensando: poxa, mas essa menina come pra caramba, né? Aí a menina agradece e foge também. Fico pensando se é um super poder do Prota. E o Prota fica pensando: pô, será que eu assustei ela? Não, pô, tu tem quase 2 metros de altura. E ficou encarando a menina o tempo todo como se fosse um stalker. Tu quer o quê também? Depois disso a mãe vai conversar com o filho e ela acaba falando sobre a menina, que o nome dela é Waguri, que era uma cliente frequente. E as duas já até se tornaram amigas. Então, mãe, eu acho que ela vai parar de vir aqui porque eu não assustei ela. Tudo bem, é só nós conquistarmos ela com nossos bolos de fazer ela se tornar prisioneira de novo. Então no dia seguinte ela tá na escola e fica pensando: pô, será que eu traumatizei ela? Irmão, calma, cara, não é assim que funciona. E nessa é a rotina comum das escolas, tá ligado? E corta pra casa dele e ele tá lendo coisas interessantes como hentai. Opa, ele não tá lendo isso não, tá? Aí a mãe chega correndo no quarto dele e fica: filho, por que a polícia tá aqui? Mentira, a Ogre tava lá embaixo e queria conversar com o Prota. Aí eles se encontram e ficam naquele climinha meio merda, né? Então, sobre ontem, eu vou pagar uma pra você. É o quê? Então ela paga um bolo e... mano, a menina pagou um bolo pro filho da proprietária da própria confeitaria. Parabéns, Waguri. Selo de pessoas mais inteligentes do anime. Peter do Ernest fica no chinelo. Você usava a testa pra caçar? Não. Usava sua mãe, aquela gorda. Então ela fala que pagaria o bolo como pedido de desculpas. Mas logo em seguida ela fica com essa carinha aí de lobo pidão e fica encarando o bolo por um tempo. Então Prota percebe isso, até porque nem tinha como não perceber, né? E fala que pode pegar. Aí ela olha pra ele, olha pro bolo, olha pra ele e olha pro bolo e aceita. Aí ela fica comendo toda fofa e os dois começam a conversar. Ela começa a falar o nome dela, Wagiru Kaoruko, e pergunta o nome dele também, que eles chamam de Tsugumi Rintaro. Não o Rintaro do vídeo passado, tá? É o Rintaro. Olha que diferença. Ela fica repetindo e fica felizinha, tá ligado? Finalmente. Finalmente? Como assim? É porque eu vi você na loja, sabe? Ah, acho que é porque eu trabalho nela, né? Nó. Aí depois desse tapa, mentira, ele não falou isso, tá? Aí ele pergunta se ela não saiu correndo por causa dele. Aí ela fala que não. Ela fica vermelha e fala: é que é a primeira vez que um menino olha pra mim daquele jeito. Será? Será que ela me quer? Mentira, ele fica naquela pensamento deprê, tipo: meu Deus, mas as pessoas ficam com medo de mim, cara.
esse protagonista. Aí ela olha pra ele com esses olhos e ele fica igual um pimentão. Só que eu nunca entendo por que os japoneses ficam vermelhos, tá ligado? É uma dúvida real. Depois disso, ele levanta e fala que tava escuro lá fora e que seria perigoso, então ele ia acompanhá-la até a estação. Ela disse que tava tudo bem e até comprou mais um bolo. Essa aí não come em casa, só pode, né? E acontece uma cena mal fofa dela dizendo que não tinha medo dele e nunca teve. E é por isso, pessoal, que eu quero um final pra esses dois que tenham um filho, tá, gente? Eu quero um final clichê. E depois dessa cena fofa aparece esses dois arrombadinhos aí. Aí corta pra cena do Prota no quarto, ele tem um flashback dele lá. Eu não vou mostrar, vai assistir o anime. A mãe abre a porta do quarto dele de novo, até porque o cara não tem privacidade nenhuma, né? Aí nessa a mãe vai lá e fala: o Aguri esqueceu o bolo dela e tava lá na porta. Aí o Rentaro corre pra ver se ela tá bem, né? Aí ela tá com esses dois filhos da... Eu não vou falar, né? Nossa, você é fofo e tal. Me solta seu projeto de boi. Aí o Rentaro chega e começa a ouvir a conversa que tava tendo. Aqueles dois eram os mesmos caras que estavam importunando os colegas do Rentaro. E eles estavam falando pra o Aguri sobre a época dele no fundamental, que ele era assustador. Uma mentirada do caramba, né? Você já conversou com ele? Na real não. Então não fala nada, é desagradável você falar dele sem conhecer. Toma lapada seca, toma, só pra tu ficar esperto. Aí o filho da mãe ia bater nela, cara, olha o nível. Aí o Rentaro parece e protege ela, tá ligado? Você não disse que ia mexer comigo? Pois bem, conseguiu. Moleque, olha esse cara, não. Os dois... Eles correm, tipo, adoidados. Aí dá tempo pro nosso casal, né? Aí os dois começam a conversar e ela fica preocupada com ele. Nossa, que coisa fofa, cara. Aí nessa ele acaba se desculpando por envolver ela. Cara, relaxa, tá ligado? Não tinha como você saber. Cara, olha isso. Aí corta a cena pra estação. Os dois estão se despedindo. Aí ela olha pra ele de novo e grita que eles iriam comer bolo junto. Essa cena me deixou boerinha, tá? Eu não sei vocês, mas eu fiquei todo feliz. Aí no dia seguinte ele vai pra escola cansado porque não tinha dormido direito. E olha pro lado e tá lá a menina na escola Kikyo. E é assim que acaba o primeiro episódio. Sim, a Aguri tá estudando na outra escola. Pessoal, esse anime tá muito bom, de verdade mesmo. É um anime que eu tô consumindo toda semana. E a todas as pessoas que assistiram até aqui, deixa like e se inscreve no canal. Até o próximo vídeo.